Do incentivo da aula 3, unidade didática 2, parte 2. Bom, na parte 1 nós calculamos a velocidade neste ponto que está aqui em cima, que era a velocidade no ponto D. Agora nós queremos calcular a velocidade neste outro ponto, que é a velocidade do ponto C. A maneira de fazer é idêntica à anterior, então não vai ser tão complicado assim. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou supor é o sentido dessa velocidade. Vou supor, porque como é a nossa dúvida do problema, eu não preciso saber decor esse sentido. Então, aqui eu estou pegando a velocidade no ponto D. Ela é inclinada para a esquerda e para baixo. Ela tem duas componentes. Ela tem uma componente em Y, que aponta para baixo, e uma componente em X que aponta para a esquerda. Isso aí é importante para a gente poder fazer a nossa preparação do vetor VC. Então, o nosso vetor VC, que tem que ser preparado, ele vai ser menos VC. E aí eu tenho que saber qual é o ângulo desse vetor aqui com as direções x e y. E esse ângulo é exatamente igual a esse, que vale 60 graus. Isso significa que vai ser o menos VC. VC cosseno de 60 menos VC. Deixa eu ajeitar aqui. VC. E eu tenho que calcular então o menos VC cosseno de 60. O QI menos VC seno de 60 J. Só para relembrar, né, pessoal? Esse sentido de VC eu estou supondo, porque o problema se autocorrige. Se der positivo é porque eu adotei de forma correta, se der negativo é porque eu adotei o oposto. Então, vamos ter só esse cuidado no final de analisar a resposta que nós tivemos. Então, o VC, ele vai ficar, em termos vetorial, escrito da seguinte maneira: menos cosseno de 60, que é 0,5, VC vezes I, menos seno de 60, que é 0,866, J. Opa, faltou o VC, né? VC, J. Então, aqui está o vetor VC em função dos versores I e J. Bacana? Vamos lá, esse detalhe aqui é importante e eu vou inclusive transferir esse vetorzinho para esta posição aqui, porque nós vamos precisar dele. Bacana? Então, isso aqui vai dar VC, que nós já calculamos. O VC, vamos lá. VC em comparação com o ponto B. Eu tenho que fazer uma análise do ponto C em comparação com o ponto B. Então, ó, a velocidade do ponto C é igual à velocidade do ponto B mais a velocidade relativa de C em relação a B, que vai ser o ômega da barra ABC ou BC, vetorial R, que é o vetor posição, que vai de B até o ponto C. Então, ele vai de B até o ponto C. Para eu limpar um pouco esse problema, deixa eu tirar aqui os desenhos que eu fiz antes.
Vamos verificar aqui, ó, como é que vai ficar então o nosso vetor BC. O nosso vetor BC, ele aponta nesse sentido, que é o RBC. Vocês podem ver que o tamanho desse vetor, né, as componentes desse vetor, elas estão na direção x para a direita, esse aqui é o Rx, e na direção y para cima, e este aqui é o Ry. E o ângulo dessas direções, com a horizontal, é esse ângulo que aqui está, que está mal no desenho, mas é os 60 graus que ele indicou. Então aqui, ó, está os 60 graus. Então eu posso dizer que o vetor, vamos calcular esse vetor R aí, o vetor RBC, ele é igual ao módulo de RBC, que eu preciso determinar, e eu vou determinar da seguinte forma: esta medida que aqui está, ó, ela forma um ângulo de 90 graus com o eixo BD, e eu tenho mais essa medida aqui, que ela vale 50. Então eu tenho 50 daqui, que foi indicado pelo autor do problema, que é um dos catetos do triângulo retângulo, e o outro cateto é esse outro cateto que está aqui, e que vale 250. Logo, o RBC, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, ele pode ser calculado por Pitágoras. Então, vou botar lá, ó, RBC ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais 250 ao quadrado. Isso aqui vai me dar um RBC, já calculando aí com a calculadora, de raiz quadrada, abre parênteses, 50 ao quadrado mais 250 ao quadrado, fecha parênteses, igual a 255 milímetros, ou ainda 0,255 metros. Bom, com isso eu posso obter o RBC. É só pegar lá a projeção positiva no eixo X, porque Rx aponta para a direita, que vai dar 0,255 vezes o cosseno de 60 vezes I, mais 0,255 vezes seno de 60 vezes J. Bom, com isso eu posso calcular o vetor RBC logo aqui abaixo. Então o vetor RBC, já utilizando os cálculos, vai dar 0,255 vezes o cosseno de 60, que vai dar 0,128 e mais 0,255 vezes seno de 60, que dá 0,221 J. Como estou trabalhando com vetor posição, isto aqui é em metros, já transformei para metros. Então agora estou pronto para fazer a análise desta equação que aqui está. Ora, o vetor velocidade VC, eu já tenho ali acima, que é menos 0,5 VCI menos 0,866 VCJ. Tem que ter muita atenção para não errar. O vetor VB, que nós calculamos na parte 1 deste problema, é menos 1,5i, que teteia, já está prontinho, mais
ômega BC. Esse ômega BC eu tenho que preparar. Então, o vetor ômega BC, eu não tenho a velocidade angular de BC. Então, eu vou supor que o módulo é BC e ele roda em torno de K. E eu posso botar sem me preocupar com o sinal, porque o problema se autocorrige para aquelas grandezas que eu desconheço. Então, isso aqui vai ficar ômega BC K vetorial. Aí eu tenho o vetor posição, RBC, que vai dar aquele trabugo que está ali. Que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar esse camarada aqui para dar espaço e vou copiar o 0,128i mais 0,221j metros. Bom, agora é só fazer a operação do lado direito da equação. Então, isso aqui vai dar menos 1,5i mais, lembrando que se eu boto KI, eu estou no sentido KI, vai dar no sentido, vou botar aqui, ó, I, J e K. Então, quando eu faço KI, eu estou andando no sentido anti-horário, portanto, o resultado é positivo. Então, vai dar 0,128 KI, que é o mais J. Opa, faltou o que aí, magnata? Faltou o WC. Então, WBC, J. Agora, vamos fazer o outro produto, olha lá, ó. KJ vai no sentido horário, portanto é negativo. Então KJ é no sentido negativo, o resultado aí. Então dá menos 0,221 ômega BC, KJ que é o I. Pronto. Agora eu sou capaz de comparar o primeiro membro da equação com o segundo membro da equação. Então, vamos fazer isso. Olha só. Vamos fazer um sisteminha. Então, menos 0,5 VC é igual, que tiver aí do outro lado, ó, menos 1,5 I menos 0,221 ômega BC I. Para o J, vai ficar menos 0,866 VCJ é igual ao único J desse lado aqui, ó, é este valor, que é 0,128 ômega BC. Agora eu posso isolar numa e substituir na outra. Então, ômega BC é igual a 0,866 divididos por 0,128, que é igual a 6,77, ou menos 6,77, porque é menos com mais dá menos, ômega, eu dividi 0,866 dividido por 0,128, que deu menos 6,77 VC. Tá tudo certinho. Então agora é só substituir este resultado exatamente aqui em cima. Ah, olha só, isso aqui vai dar menos 0,5 VC igual a menos 1,5 menos 0,221 ômega BC, que é menos 6,77 VC. Ai, 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 ui, ui, ui. Então isso aqui deu menos 0,5 VC igual a menos 1,5, menos com menos dá mais até ontem, 0,221 vezes 6,77 é igual a 1,50 aproximadamente VC.
Portanto, se eu botar menos 0,5 VC menos 1,50 dá menos 2,0 VC, que é igual a menos 1,5. Portanto, o VC deu positivo, que confirma o sentido que eu adotei para aquele vetor velocidade. E ele vai ser 1,5 divididos por 2, que é igual a 0,75 metros por segundo em módulo. Isso aqui, meu chapa, é o módulo. É o módulo daquele vetor VC que nós estamos tentando procurar. Bacana? Então o módulo de VC é 0,75 metros por segundo. Tá bom, mas o que mais que eu preciso para encerrar o problema? Eu preciso do vetor VC, porque eu sempre estou respondendo em função dos versores I, J e K. Então vamos lá, o VC. Se eu pegar lá o nosso VC conforme eu tinha analisado, que é esse vermelho aí, é menos 0,5 VC, é menos 0,5 VC, que é 0,75, e vamos ver o que mais, menos 0,866 vezes 0,75 J. Estamos trabalhando com metros por segundos, portanto o VC vai ser igual a 0,5 vezes 0,75, que é igual a menos 0,375 e menos 0,866 vezes 0,75, que é igual a 0,650 J, o que? Metros por segundos. Assim, eu encerro o problema de incentivo da aula 3. Sejam felizes. Sensacional.